Você quer ser um líder que inspira a sua equipe, conquista a confiança e ainda une através de estratégias e técnicas? Pois é, então esse vídeo é para você. Eu e a Carol vamos trazer algumas técnicas e estratégias para facilitar você, então, poder se tornar o líder que tanto deseja. Mas antes de entrarmos nesses detalhes nesse vídeo, é claro que precisamos dar as boas-vindas para quem está aqui nos acompanhando ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Sutil Arte de Liderar, onde nós dividimos estratégias e técnicas para que você seja um líder que inspira a sua equipe, conquista a confiança para formar uma equipe unida e flexível. Eu sou Marcélia Fernandes e o episódio de hoje nós vamos falar como ser então um líder que inspira. Só que hoje eu não vou estar sozinha, a Carol vai estar aqui com a gente e eu vou convidá-la para entrar nesse assunto tão importante e tão interessante. Olá, Oi, Carol, tudo bem? Bem-vinda. obrigada. Estava com saudade de fazer live com você. É verdade, né? Bem pensado de fazermos juntas mais vezes. Também estava sentindo sua Sim, falta. a gente tenta delegar as coisas, mas às vezes a gente sente falta dessa interação nossa, né? Sim, sim, essa parceria e essa sintonia reverbera em resultados para quem nos assiste. Então é importante mesmo. Sim. Carol, eu comecei dizendo às pessoas aí que já estão entrando agora e algumas que já estavam antes, que esse, né, é o episódio do programa Sutil Arte de Liderar, onde a gente sempre traz estratégias para que o coordenador possa ser, então, um exemplo, para que ele possa inspirar a sua equipe e, consequentemente, conquistar a confiança. Afinal, uma equipe que tem um líder em que ele confia é outra vibe, né, Carol? Nossa, totalmente. É muita loucura isso, até porque, assim, gente, a, a nossa visão, principalmente nós mulheres, nós fomos ensinados que a gente precisa confiar nas pessoas, né? A gente tem muito problema de confiança pela questão toda de sociedade. Então, quando você confia, a chance de você ter a proximidade com a pessoa e fazer o que a pessoa está te delegando é muito mais válido, né? Relacionamentos são muito mais fortes quando construídos na base da inspiração, da confiança, né? Sim. E aí nós vamos dividir então, Carol, alguns pilares, aí algumas estratégias também, pilares acompanhados de estratégias, claro, e depois eu te dou a palavra para que você coloque nesse âmbito mais emocional, na questão da psicologia, como que então que esses coordenadores podem fazer para ser uma inspiração para a sua equipe. E eu vou Ok. começar, Carol, pontuando a questão de liderar com integridade. Gente, e até a palavra ela é séria, né? Quando a gente fala assim, integridade. Mas lembre de você, pense em vocês aí que estão assistindo agora, alguém que vocês tenham como inspiração, que vocês seguem como líder, ou para vocês é uma referência. Por que vocês confiam nesse líder? Porque a confiança é a base de qualquer relacionamento. Um líder que tem a confiança da equipe, ele já conquistou metade do trajeto. Porque as pessoas, como é que as pessoas vão seguir um líder em quem elas não confiam ou não sentem segurança? E quando você lidera, então, com integridade, você age de forma justa, de forma coerente, então você fala e faz, porque tem muito disso, não é? Às vezes o coordenador, ele prega o exemplo de pontualidade, mas ele mesmo não traz pontualidade nenhuma nos compromissos com a equipe. Onde que está a integridade nisso? E aí você Ô, exige que tem Marcélia, integridade e não age. sabe uma coisa que eu lembro que a gente conversou uma vez lá no buffet, quando a gente ia almoçar, lembra? Que era essa coisa de ser o exemplo. A Marcela fala muito disso, gente. Ser o exemplo, né? E eu lembro que isso ficou muito marcado quando eu virei coordenadora, porque eu morava muito longe do colégio, né? Muito longe. Morava 1h30 de distância do colégio. E eu chegava sempre, era raro, muito, muito raro, acho que quase nunca depois quando não dava problema no metrô, aí já é outra história, mas eu não me atrasava, né? E eu comentando com a Marcela, eu falei isso, eu falei, Marcela, de o que eu posso fazer para mostrar para minha equipe? Se eu, que moro longe, 1h30, não me atraso, por que eles se atrasariam, né? Então é muito isso, assim, essa integridade, e gente, não tem como você... e como que constrói isso? Isso é muito seu também, é muita coisa de que você conquistou como pessoa, mas você pode ir aprendendo a lidar, mas é uma coisa minha, né? Eu aprendi isso com a Marcela, na verdade.
Ah, que bom, Carol. Obrigada. Isso que você falou, Carol, de ser o exemplo, eu acho que vale sempre a pena repetir, talvez as pessoas já tenham ouvido em outras lives, mas ser o exemplo é mais do que dar. Quando você é o exemplo, você é na sua essência. Ou seja, você age com integridade, né? Que é a palavra que eu utilizei aqui para trazer um dos pilares para você ser um coordenador, um líder que inspira. As pessoas precisam saber mais do que as suas competências como profissional. Ela precisa saber quem é você. Quem é? Quem é a Marcélia quando as luzes... Eu costumo dizer assim, quem é o líder quando as luzes se apagam e as portas se fecham? Quem é você quando não está mais no colégio? Quem é você? Nossa, Marcélia, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quem é a pessoa? Quem é a essência? É assim que as pessoas vão se inspirar. Quem hoje inspira vocês, ou um dia inspirou em algum momento da vida, analise se você só tinha referência dela como profissional ou se você tinha essa referência como pessoa. É bem diferente, não é, Carol? E sabe o que eu fico pensando nisso, Marcela? É muito a gente idealiza as pessoas, coloca elas num pedestal, e a gente tem isso. E quando a gente tem que aprender que as pessoas não são só o trabalho. Então, isso que a Marcela falou, gente, o líder, quem é ele depois que apagam as luzes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Quantos artistas vocês conhecem que vocês admiram super o trabalho, mas quando vocês vão descobrir coisas, vira, você olha e fala assim, meu Deus, não devia ter, né? Essa pessoa é horrível. E acaba tirando a admiração. Então, seja a pessoa, não só dentro do colégio, mas dentro da sua vida. Por isso que eu falei aquela questão de é muito pessoal, porque envolve a pessoa. Não dá, você não é um líder. Eu sempre falava isso com a Marcela e com as meninas da coordenação. Não tem como dividir tanta coisa assim, gente. Ó, eu sou X pessoa e sou X pessoa. Não existe isso. Você é uma pessoa completa. Dentro da sua vida pessoal, vai embarcar suas coisas de trabalho, e dentro do seu trabalho, vai embarcar suas coisas pessoais. Não tem como colocar um personagem, né? Eu estudei muito isso, Marcela, que a Marcela a gente vem conversando sobre essa questão de moda, de roupa, de todas essas coisas, até para a própria Midas, né? E é muito isso quando você tenta colocar, tirar, fazer um personagem para ir para o trabalho, né? Quando você tenta fazer uma roupinha, eu quero ir de terninho, eu quero XY para passar confiança, mas não é a roupa que você usaria normalmente. Então isso não passa a verdade. E é isso. Carol, ótimo, ótimo. E aí, Carol, veja se eu estou errada. Vou criar um exemplo agora, de última hora, não sei se faz sentido. Polêmico até. Carol com K. Quantas polêmicas estão tendo em torno das ações, atitudes e falas dela no programa? Então, assim, ela é quem ela está vivendo lá no reality show. Não é aquela artista do palco. E aí, quanto isso está sendo uma reviravolta para o profissional dela quando ela sair? Porque ninguém pode viver um personagem como você mesmo disse agora. Você não consegue sustentar um personagem, gente. Não consegue. As pessoas percebem quando é autêntico. Pode, às vezes, demorar. Por exemplo, o caso da Carol com K, que, né, quando tem uma imersão dentro da vida da pessoa, é muito mais fácil você visualizar os erros dela, obviamente. Mas ao longo dos dias, você vai percebendo pequenos detalhes que fazem isso dar problema. Então, as pessoas percebem quando você está sendo autêntico, né? Quando você ama o que você faz, quando você tá lá de corpo e alma, não tá lá só para bater cartão e fazer. As pessoas percebem, gente. Não tem. A questão de inspirar é muito isso. É uma coisa assim. Você não vai inspirar se não é aquilo que faz o seu coração brilhar. Não vai, não tem jeito. E tem que agir com coerência nas suas falas e atitudes. Se você ensina algo, haja com coerência. Se você quer que a equipe faça algo, faça você primeiro. Demonstre o exemplo. Seja você a transformação que você quer ver no outro. Haja primeiro para construir uma relação de confiança. Porque como as pessoas vão seguir quem elas não confiam? E a construção da confiança e da credibilidade vem através das suas ações com integridade. Até rimou, né, Carol? Porque faz todo sentido essa questão. E ela é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares para que você seja um líder que inspira. E aí, tratando, então, dessa questão de inspirar pessoas, quem chegou agora, então esse é o tema da nossa live, tá bom? E eu vou falar um pouquinho, Carol, sobre ser um bom ouvinte. É um assunto ótimo, né? Como ser, então, um bom ouvinte. Carol, vocês estão me ouvindo bem? Para mim deu uma travadinha, mas eu não sei se foi o meu ou se é o seu. Voltei? Foi, tá tudo bem? Voltou. Foi o seu aí, deu uma travadinha na conexão. Mas estabilizou. Ei, Carol, tá indo e vindo aí.
Eu vou falando aqui pro pessoal e aí quando você voltar, você me dá um ok. Ó, nós vamos falar agora sobre a questão de ser um bom ouvinte. Então, se você quer se tornar, então, um líder que inspira, precisa ser um bom ouvinte. Qual é o tema de hoje? A Eli perguntou. Eli, é o seguinte, o tema é como ser um líder que inspira, tá? Eu vou falar agora como ser um bom ouvinte, já que você quer inspirar a equipe, precisa ser um bom ouvinte. Carol, antes de eu te dar a palavra, eu quero só evidenciar um pouquinho mais sobre essa questão de ouvir. Não é só escutar, é algo de você realmente ouvir o outro na sua essência, sem julgamentos, sem críticas, mas apenas ouvir com a intenção de auxiliar. Além de você, então, trabalhar nessa questão de ouvir a sua equipe, quantas vezes você, líder, pediu feedback para a sua equipe? É normal o líder dar feedback, mas é raro, quase nunca, o líder pedir e ouvir um feedback. Aliás, ele sempre pediu, a questão às vezes não é só o pedir, é o quanto você está aberto a esse feedback, mesmo sendo negativo. Aí é que está. Ser um bom ouvinte, um feedback da sua equipe, pedir feedbacks com constância, periodicidade, mas não para pedir de forma aleatória para cumprir tabela, porque a Marcela e a Carol falaram que é importante. Não. Pedir o feedback e ouvir na sua essência e aprimorar aqueles apontamentos. O que não é nada fácil, né, Carol? Marcela, eu tenho uma dica para quem tem essa dificuldade, porque é do ser humano não ter ser reativo a críticas, né? Porque quando você pede um feedback, você tem que estar pronto para vir, tanto positivo quanto negativo. E é difícil, às vezes, você escutar isso dentro do profissional, porque às vezes o profissional é aquilo que enche a gente de orgulho. A gente tem vários, né? Eu sempre falo dos pratinhos, as escalas da nossa vida, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Se você tem dificuldade para fazer isso, eu acho que vale você começar por um âmbito mais leve. Então, pergunta para o seu marido, para sua esposa, para alguém que você confia e você sabe que essa pessoa não vai fazer de maldade com você. Perguntar, o que você acha que eu posso melhorar? E aí você vai, eu acho que você é teimoso. Então você consegue ir encaixando isso e colocando. Aí começa, uma semana você pergunta para sua família, para o âmbito mais pessoal. Eu acho que talvez, eu senti que deu para segurar o baque de alguém falando meus defeitos. E aí depois você passa para sua equipe. Porque, gente, todo líder tem falha. Todo líder. Porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito, né? Seja organização, seja alguma coisa. Mas estar disposto a se colocar no papel de tenho que aprender, vocês podem me mostrar o que eu tenho que melhorar, é um papel, assim, o líder que se coloca diante do outro de uma forma, assim, transparente. Eu sei que eu tenho que melhorar, provavelmente eu não estou enxergando meus próprios erros, mas a minha equipe vê. E eu quero escutar de vocês o que eu posso melhorar para vocês. Isso que é a grande questão. E isso é a grande questão e é a grande chave da transformação. Imagine um professor tendo a oportunidade, coisa rara, hein? Ter a oportunidade de dar um feedback sobre o seu líder. Ele não está habituado, porque o normal é ele receber e não dar feedbacks. Ele vai sentir qual é o nível de importância que ele vai ter na equipe. Gigantesca. Poxa vida, ela quer me ouvir. Gente, de verdade, é transformador. É um processo que você vai construindo, é uma relação que você constrói a partir desse feedback. E a Carol falou alguma coisa muito importante sobre reconhecer os pontos a serem melhorados. E aí eu vou entrar, Carol, no outro pilar que faz parte para se tornar um líder que inspira. O pilar de você identificar os pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. E é excelente a sua dica, Carol, de perguntarmos a princípio, já que pessoas que têm mais dificuldade em receber esse feedback, e não está nada errado em ter dificuldade nisso, nada errado. O errado é você deixar de fazer por medo. Aí é outra coisa. Mas o receio, ele é natural. Você pode trabalhar através da dica que a Carol trouxe brilhantemente. Com as pessoas mais próximas, em que você mais confia. E aí pode fazer questão de reconhecer os pontos cegos. Porque o autoconhecimento é o principal. Como é que eu vou promover uma melhora, uma transformação? Como eu posso inspirar alguém se eu nem reconheço os meus pontos a serem melhorados? E nós trazemos aqui, várias vezes vocês já sabem, que não existem pontos negativos, e sim pontos a serem melhorados. O que muda isso? Quando eu digo pontos negativos, é algo ruim que não tem mais jeito. Quando eu digo pontos a serem melhorados, automaticamente o seu cérebro ele vai buscar esses pontos
e vai buscar estratégias de aprimorar e melhorar. Então, talvez essas perguntas que você vai construir nesse feedback, inclusive esse feedback, Carol, ele pode ser, por exemplo, um Google Formulário, não é? Questões que as pessoas podem responder. Sim, ele pode ser anônimo. Quando eu ensino no colégio, que a Marcela trabalha, eu fiz como psicóloga mesmo, eu fiz uma bateria de perguntas para os professores e eu mapeei, né, como que era o trabalho, não só da Marcela, das coordenadoras, mas como da escola em si. E foi muito rico ver os pontos a serem melhorados do colégio. A gente começou a perceber exatamente isso. Faltava X coisa, olha, isso daqui eles estão contentes. Então você também percebe e te dá confiança, porque ninguém, como a Marcela falou, tem só pontos a serem melhorados. A gente está indo aqui para evoluir. Então você também consegue visualizar isso. E fazer isso anonimamente traz com que os seus professores se sintam menos, que vão ter retaliação. Sim, mesmo que você não seja um líder que faz esse tipo de coisa, é do ser humano ter medo de se expor, gente. A gente tem essa dificuldade. Então, sim, a gente precisa tomar esse cuidado e fazer por um Google Formulário, ou fazer, por exemplo, vai fazer uma reunião e vai fazer algumas perguntas, coloca uma caneta da mesma cor para todo mundo, que aí você não vai identificar quem está com a cor qual. Então, isso facilita para que a pessoa se sinta confortável para expor a opinião dela de fato. Porque a questão não é você aprimorar aquele ponto, né? O ponto cego, aquele ponto a ser melhorado, especificamente para aquela pessoa que te pontuou. É você aprimorar de modo geral. Então, independe de quem deu aquela sugestão, de quem fez aquele apontamento, independe. Você precisa ter a neutralidade e melhorar e aprimorar para todos os envolvidos. Não mudar a sua atitude com a pessoa específica. Por isso que esse feedback, ele independe de quem venha. O importante é o que você vai fazer com esse feedback. Dali em diante, qual será a sua prática, já que você sabe qual é a ótica do profissional. Porque uma coisa é a sua ótica enquanto coordenador, outra coisa é a ótica do seu professor. E entender isso, nossa, faz todo sentido, não é, Carol? Não, faz assim, tanto uma evolução de pessoa como profissional, gente. Quando você enxerga e dá oportunidade para os seus liderados falarem com você e te exporem as dificuldades dele em relação a você, isso te aproxima de uma forma muito grande. Porque eles têm a oportunidade de falar assim, olha, eu acho que talvez, por exemplo, eu acho que a gente está falhando com a organização das aulas. Eu acho que você não está ajudando a gente nisso. Será que eu não estou realmente ajudando? Eu acho que talvez eu não esteja mesmo. Então, como é que eu posso melhorar isso para mim e para os meus liderados? Isso faz muita diferença. E detalhe, né, Carol? Às vezes você tem certeza que está ajudando. Na sua opinião, certeza você está fazendo absoluta. Tudo, o possível e o impossível. E quando vem aqui, você fala, meu Deus, mas tudo que eu já fiz ainda é pouco. De repente, não é que é pouco. De repente, o que você está fazendo não está sendo de grande utilidade de transformação. Você está fazendo, ajudando muito, mas ainda não vai de encontro à real necessidade do outro. Então, tem que refletir sobre essas questões. E, Carol, da sua parte, então, enquanto psicóloga, o que você pode aí dividir para que esse profissional possa, então, inspirar as pessoas? O que pode ser feito aí? Dá uma dica, por favor. No âmbito emocional, gente, é muito, principalmente nesses anos que a gente vem passando, né, 2020, 2021, eu acho que é muito olhar para si e perceber, assim, o que eu posso melhorar em mim, mas como questão emocional. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de lidar com alguma questão específica do seu colégio, seja com professor, seja com pai, seja qualquer coisa, entender o porquê isso é tão difícil. Por que eu tô falando disso? Porque um líder que inspira é aquilo que a gente falou, olhar para os seus pontos cegos, olhar para aquilo que está te causando mal-estar. Só que não é só olhar, é entender o porquê aquilo é seu ponto cego. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu sou uma pessoa bagunceira, gente. Eu sei que eu sou uma pessoa bagunceira, eu tenho total noção disso. Eu me encontro na minha bagunça. E tem hora que eu olho assim, não, acho que passei do ponto, vamos lá. Então, todos os dias eu tenho que parar e olhar assim, será que eu não estou fazendo bagunça demais? E eu tenho que fazer isso constantemente com as nossas emoções, porque enquanto líder, você precisa estar estável. Não adianta você olhar e falar assim, hoje eu não tô bem, vai estar tudo certo. Não, hoje você não tá bem e tá tudo bem não estar tudo bem, né? Eu gosto de falar sempre essa frase, porque a gente tem que começar a falar sobre isso. Mas emocionalmente, gente, você precisa se conhecer para saber com o que você tá lidando. Se, por exemplo, vou dar um exemplo real. Tem dias que você acorda e não tá bem. Será que nesse dia
se não tiver uma coisa assim que realmente não possa ser adiada e você sabe que você não vai conseguir dar o seu melhor porque você não tá bem como líder, você fala assim, olha, hoje realmente minha cabeça não tá bem, gente, eu não consigo fazer a reunião hoje, vamos adiar para amanhã, que amanhã eu já respiro e faço. É mostrar para sua equipe a vulnerabilidade. E não é vulnerabilidade no sentido de sou fraco, é vulnerabilidade em sou uma pessoa. Essa é a diferença. É porque quando você mostra a sua vulnerabilidade e fala assim, hoje eu não tô bem, vamos poder adiar. Claro, gente, isso daí eu não tô falando para uma reunião que foi marcada há um mês atrás, que é hiper importante, ou por um caso específico de uma bomba que estourou no colégio e você precisa resolver. Não, isso tem que ser resolvido. São coisas que podem ser adiadas. Tem coisas que não tem como ser adiadas, gente. Num colégio existem coisas. Algo importante que você falou me remeteu à situação do feedback. Quando você receber um feedback, às vezes eles nem sempre são positivos, às vezes vem do gestor, né? Vem do mantenedor, vem de alguém acima. E você fala, poxa vida, mas foi pesado esse feedback. Tente não responder de forma imediata, como a Carol disse aqui. Tente não reagir, porque às vezes a sua resposta imediata não é uma resposta, é uma reação. E aí, então, reflita sobre aquele feedback, traga o seu ponto de vista um dia depois. Porque aí faz a diferença. Você não está tão ligado emocionalmente, vai conseguir entender e ver com mais clareza os pontos realmente a serem melhorados. Porque de imediato, como disse a Carol, somos seres humanos e tendemos ao quê? A nos fechar a esse momento e querer só o quê? A rebater. Então, e aceitar essa vulnerabilidade de forma consciente. Olha, eu vou receber seu feedback, converso com você outro dia, não responda no mesmo tempo. Não responda na mesma hora. Sabe uma coisa que eu lembro, Marcélia? Lembro de uma reunião que foi muito, muito difícil. Era para ser uma palestra, virou uma reunião, virou uma grande bagunça. Eu não consegui controlar a equipe. Lembro disso, foi numa sexta. E aí a nossa gestora e a Marcélia junto, a gente foi conversar na segunda. Eu já tinha dado tempo de eu entender o porquê que eu não tinha ido bem, do porquê que eu não fiz. E obviamente, gente, eu também levei puxão de orelha, e eu já sabia que eu ia levar o puxão de orelha, e eu tava pronta para esse puxão de orelha, porque eu levei. Aí na segunda a gente foi conversar. E aí a nossa gestora virou e falou assim: o que você acha que deu errado? Ela começou a coisa assim, e eu já tinha a resposta, porque eu já tinha, sabe, internalizado e percebido qual foi a minha falha. Só que é uma coisa, gente, de evolução. Eu parei para pensar 2 dias no que eu tinha errado como pessoa naquilo. E aí eu coloquei, naquele dia eu percebi, eu falei, estou sendo pelo menos uma pessoa que tem consciência dos meus erros. Eu falei, entendi o que é, acho que... E aí eu sabia também o meu erro e talvez o da própria gestora, que eu não estava pronta para fazer esse tipo de reunião, e a gente precisa também colocar isso. Quando você dá tempo, você não olha só o seu erro, você olha talvez que seja uma coisa, por exemplo, é uma organização do colégio, é uma coisa que são o conjunto das coisas. Então, para ser um líder que inspira, essa questão emocional ela é muito importante. Você tem que parar e refletir sobre, e fazer o que a Marcélia falou, assim, dá tempo de digerir o negócio para você ver em que ação. Ninguém vai conseguir, gente, de cabeça quente, ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. E outra questão então, é muito isso. Né, Carol, que você disse muito bem, reconhecer os erros e o que é que você se prontifica a fazer de melhor de agora em diante. O que você fará de diferente para que isso não volte a acontecer ou não se repita com mais ninguém. Isso é muito importante, é reconhecer, validar essas informações internas, mas ao mesmo tempo reformular estratégias para que não volte a acontecer. Então, eu acho que liderar ser um líder que inspira é agir, como disse a Carol, refletindo sobre os pontos cegos, os pontos a serem melhorados, de preferência mantendo o equilíbrio, se respeitando, né, Carol? Eu acho que a mensagem é essa, se respeitando. Eu acho que o respeito para si, ele é muito importante. É que nem quando você respeita a si, você aprende a respeitar o outro. Então, quando você entende o seu limite, e aí um exemplo bem claro, gente. Aconteceu uma coisa, tá todo mundo exaltado, uma reunião, alguém grita com você. Respeitar a si é olhar e falar assim, pera, eu não gostei dessa atitude. Mas não é devolver o grito do mesmo jeito. É falar, eu não gosto da sua atitude. Gente, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Todas as escolas que eu faço, todos os professores que eu faço, que eles cobram muito. A gente cobra muito das crianças que elas tenham essa autorregulação, que elas façam tudo. E a gente, enquanto professor, educador, às vezes não o faz. É a mesma coisa. Para ser um líder que inspira, eu tenho que fazer aquilo que eu espero que os meus liderados façam. Se eu quero que eles não gritem,
Se eu não quero que eles não ajam com impulsividade, o que que eu faço? Espera um minuto, eu te respondo daqui a pouco, eu vou dar uma refletida e já te respondo. Não vou responder agora porque tô com muita coisa na cabeça. É se respeitar, é respeitar o seu tempo, é respeitar as pessoas que estão com você nesse processo. Até porque, assim como a sala de aula é reflexo do professor, a equipe ela é reflexo do seu líder. Não tem outro jeito. Ela é reflexo do coordenador pedagógico. Não tem por onde escapar. Carol, a gente pode lembrá-los também aqui nessa live, quem está assistindo no gravado, que nós vamos ter a jornada da liderança pedagógica no final de mês de fevereiro. Se você ainda não está inscrito, o link está na bio. E nós vamos ter um webinar, uma semana de webinários e um exclusivo como ser um líder que inspira. Então, isso aqui só é um trechinho do que vai esperar para vocês uma aula incrível, totalmente completa. Para que eu sei que inspirar é o grande desejo da maioria dos coordenadores. Por quê? Porque através da inspiração, eu tenho uma equipe que vai confiar em mim, que vai me seguir, vai ser mais unida e, consequentemente, através da união, vai conquistar o que quiser. Não é isso, Carol? Não, totalmente, gente. É como se fosse um dominó. Eu melhoro, minha equipe melhora, os alunos melhoram, as famílias melhoram. Então, assim, é uma escalada, gente. A não tem minha o que família dizer. melhora, porque eu não vou refletir em casa o estresse, o desgaste emocional. Outra forma de você, então, desenvolver essa arte da liderança e essas habilidades com técnicas e estratégias é fazendo parte da nossa comunidade Midas, que nasceu ontem, uma comunidade em um ambiente virtual, único e exclusivo na educação. Não conhecemos outra comunidade que é para unir coordenadores pedagógicos em prol de uma única intenção, dividir as experiências, não é? Multiplicar os conhecimentos através dos cursos que estão gravados, dos cursos que serão ao vivo. E mais detalhes tem lá no link da bio para você fazer parte dessa comunidade muito incrível, especial, onde teremos profissionais ouro que querem de verdade transformar a sua prática e a sua atuação e, consequentemente, transformar a vida da sua equipe. Totalmente, gente. A comunidade, ela tá, assim, um xodózinho nosso. A gente colocou vários cursos lá, então tem inteligência emocional para líderes, tem questão de propósito. A Marcela fez um curso maravilhoso sobre propósito, como guiar a sua equipe, como colocar seu propósito, como a gente vai adicionar várias coisas ao longo do tempo. Tem o canal do Telegram da comunidade, que é para vocês trocarem informações mesmo, para se ajudar, porque a gente quer isso, a gente quer unir a coordenação, porque a gente vê que é muito isolado cada um do outro, né? Exatamente. Então, acho que é isso, Carol. Ficou aqui a nossa mensagem de como ser um líder que inspira. Mais vocês terão aí no webinário. Façam a inscrição. Será aí no final do mês. E obrigada por todos vocês que assistiram ao vivo. Carol, quer dar algum recado? Não, quero só lembrar, gente, o final do mês, assim, daqui 10 dias mais ou menos, assim, dia 22. Já tô pensando aqui na contagem regressiva. Aqui essa semana eu já me dei conta que temos que fazer contagem regressiva. Então tá muito próximo, a gente já tem bastante gente inscrita e a gente fica muito feliz porque quanto mais gente, mais a gente consegue passar essa informação que a gente gosta. Eu e a Marcela, a gente gosta de dividir informação, gente. Então, estejam com a gente aqui no Instagram, na jornada. A jornada é 100% gratuita e 100% online. E é isso, essa é a nossa missão. Transformar coordenadores pedagógicos em líderes que inspiram e formar equipes que são mais unidas e flexíveis. E esse foi mais um episódio do programa Sutil Arte de Liderar. Eu sou Marcélia Fernandes. Eu sou a Maria Carolina Paixão. E estamos com vocês aqui no Instagram e também nas outras redes sociais. Espero vocês aí também nessa comunidade muito especial e na comunidade que já temos, que é do Telegram. Então participem aí, estamos à disposição de vocês para contribuir no que pudermos. Obrigada. Tchau, tchau, galera.